Senhoras e senhores, senhoritas, sejam muito bem. Eu estou ajeitando aqui a luminosidade só para ver como é que tá. Pronto, então. Sala voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfinísia Freire. A disciplina é artes, tá? E nós vamos dar continuidade ao assunto que havíamos começado na aula anterior. Performance, o capítulo 4 começou lá na página 80, a gente vai dar continuidade aqui na página 83, começando falando sobre a Marina Abramovic. Vocês vão ver que não apareceu aquela pataquadazinha, né? Aquele negocinho que surge daqui logo no início do vídeo. Surge daqui, subindo assim, porque meu computador tá com problema. Aí, quer dizer, talvez eu consiga colocar depois, se der tempo de eu pegar meu computador hoje ainda, pra conseguir ajeitar, tem algumas coisas. Mas enfim. Eu já falei, a sala voltada para os alunos do sexto ano, Colégio Alfinísia Freire e tal, né? É isso aí. Então a vista aqui tá um pouquinho diferente, tá um sol do caramba desse lado daqui. Aqui a parede, antes eram uns livrinhos atrás, né? Uma estantezinha, até porque eu mudei de lugar assim, que foi necessário. Tem até uma sujeirinha aqui, ó. Aqui, uma manchinha aqui na parede, que é coisa de casa de professor. Mas enfim. Então, lá na página 83, a gente vai começar da seguinte forma. As performances da artista sérvia Marina Abramovic trazem situações em que seu próprio corpo ou sua vida íntima são expostos. Claro, a gente está falando sobre performance, né? Performance é aquele tipo de arte em que muitas vezes as pessoas utilizam seu próprio corpo para poder representar determinadas situações, para poder fazer determinadas ações, né? É isso aí. Então, com isso, ela fica em uma posição vulnerável, frágil, sem defesa, exposto, em relação ao espectador. Por vezes, suas criações expõem seu corpo e sua consciência a riscos. Como assim? A consciência, tá? Não, é porque consciência aqui nesse caso que fala é a consciência, o fato de estar acordado, né? Ela pode sofrer um desmaio no meio de uma apresentação dessa, no meio de uma performance dessa. E foi inclusive algo que aconteceu com a Marina Abramovic. Até aqui numa exposição, numa performance chamada Rhythm 4, de 1974, Ritmo 4, 1974, quando ela desmaiou após aspirar ar em excesso de uma bomba pneumática. O que é uma bomba pneumática? Bomba pneumática é uma bomba pneumática. É uma bomba de pneu, professor? Não, gente, não é bomba de pneu, não. É uma bomba que vai fazer sucção, vai puxar o ar do nada assim, vai puxar, depois empurrar, né? De forma automática, de forma mecanizada. Pode ser manual também, mas geralmente de forma mecanizada. E aí nesse caso o que aconteceu foi que ela aspirou, ela recebeu muito ar dessa bomba pneumática e com isso ela encheu o pulmão de tal forma que bateu aquela tonteira, aquela doideira, tô muito doida, socorro. Caiu desmaiada, estou desmaiada. Caiu desmaiada no chão. Então, a casa com a vista para o oceano, a artista morou durante 12 dias em uma galeria em Nova York. Imagine, durante 12 dias ela morou dentro do museu, numa galeria, num espaço lá do museu em Nova York. Lá ela recriou 3 cômodos de uma casa, um quarto, uma sala, sem qualquer barreira que protegesse sua intimidade do olhar do público. É como se fosse um grande Big Brother. Bebendo somente água e sem comer nada. A performer explorou os limites de seu corpo
e de suas emoções. Limite do corpo, claro, por falta de alimentação, por falta de conforto, de certo modo. Limite do corpo, das emoções também, porque você está durante 12 dias ali, parada, sem fazer mais nada, apenas olhando para a cara das pessoas, pessoas que passavam, ficavam olhando para ela, olhando a cara. E se vocês forem ver a imagem, essa imagem aí, ela mostra duas escadas, e cada escada, os degraus dessas escadas são formados por facas, facões. Ou seja, isso impede inclusive que ela desça através dessas escadas, né? Essa performance dela diz o seguinte: o espectador deixa, por sua vez, deixa de apenas contemplar a obra. Para o espectador não basta simplesmente ficar olhando aquela obra, admirando ou se questionando que zorra que essa mulher doida está fazendo aí. Mas ele é induzido, ele é provocado a pensar em sua posição diante da fragilidade do outro. Faz com que ele comece a se questionar, comece a pensar assim, porra, que vida miserável que essa mulher deve estar levando aí para poder passar tanto tempo sentada, sem fazer nada, sem comer, só bebendo água, só bebendo só bebendo água e tal, que não fala de outros líquidos não, somente água e tal. E expondo a sua vida pessoal, expondo a sua dinâmica do dia a dia. Claro que não vai ser exatamente como ela faria em casa, né? Que negócio de vou andar pelado pela casa de pijama o tempo todo, tal, não sei o que nem a gente tá fazendo hoje em dia na quarentena. Tá? E aí só que ela tava fazendo isso no meio quase que um Big Brother, né? Com várias pessoas passando e olhando quais eram as atitudes dela, o que ela fazia. E muitas vezes ela parava simplesmente para ficar encarando a cara do povo. E aí, assim, ao comentar os motivos que a levaram a criar essa obra, Marina Abramović relembrou a tragédia do 11 de setembro de 2001. O 11 de setembro de 2001, que uma data icônica da história do mundo, que foi quando as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos foram atingidas pelos aviões, né? Derrubaram as Torres Gêmeas, que eram as maiores, uma das maiores torres, prédios comerciais do mundo, em que terroristas sequestraram aviões e arremeteram-se, jogaram esses aviões contra as torres do World Trade Center em Nova York, provocando a morte de centenas de pessoas e a queda dos dois edifícios, as Torres Gêmeas do World Trade Center. A artista se inspirou no sentimento de vulnerabilidade que tomou conta da cidade nesse período, de toda a fragilidade, do medo de que algo mais pudesse acontecer, ou simplesmente que eles estavam vendo aquilo acontecer de forma... Eles estavam estupefatos, estavam assim: o que é que está acontecendo? O que é que eu posso fazer? O que é que eu poderia fazer para evitar isso? Absolutamente nada. Eles estavam simplesmente de espectadores ali, olhando as coisas acontecerem e com medo de que aquilo pudesse chegar neles, alcançar eles. Se aconteceu lá, será que pode acontecer aqui comigo, na minha rua, no meu trabalho, tal? Eu trabalho num prédio próximo, tudo. Então, essa performance que ela faz vai ser justamente como uma forma de provocar esse público a pensar a respeito dessas vulnerabilidades. Então a gente passa para a página seguinte, página 84. Em 2008, Eleonora Fabião, sempre que aparecer esse número entre parênteses, significa o ano de nascimento. Se tiver um ano, tracinho, outro ano, significa nasceu naquele ano, morreu naquele segundo ano. Nesse caso daqui, Eleonora Fabião, ela nasceu no ano de 1968, está viva, a desgraçada até hoje. Levou 2 cadeiras de sua cozinha para um largo no centro da cidade do Rio de Janeiro. A performer sentou-se descalça em uma delas e escreveu um cartaz seguinte frase: converso sobre qualquer assunto, como tem aí na imagenzinha da página 84 de vocês.
Com essa ação, o artista propôs outra relação entre os habitantes daquela cidade, aproximando pessoas que não se conhecem. Conversar na praça com a desconhecida é também um convite para olhar de modo diferente os lugares pelos quais passamos todos os dias. Eleonora Fabião diz criar seus trabalhos pensando em ações que geram um mundo em que quero viver e ações que impedem o desenvolvimento desse mundo. Ela fez a mesma performance em outras cidades do Brasil e do mundo. É interessante a gente ver esse tipo de performance que nada mais é do que... Talvez você já tenham visto alguma coisa, esses vídeos que sempre viralizam pela internet, o pessoal carregando uma plaquinha dizendo abraços grátis, e aí eles estão andando no meio da praça, num parque, alguma coisa assim. E há pessoas que olham com desconfiança, que não vão chegar lá e querer abraçar um desconhecido. Outros já se sentem provocados. A performance, ela sempre busca provocar o espectador. Vocês reparem bem isso. Esse provocar não significa abusar, não. Não significa vocês chegarem e ficarem provocando o irmãozinho até se quebrar na porrada, não. Essa provocação é a ideia de gerar reflexão. Tá? Sempre que eu falar provocar em relação às performances, em relação aos espectadores, provocar o espectador significa promover essa reflexão, fazer com que o espectador pare e comece a se perguntar, pô, e aí, o que é que eu devo fazer nessa situação? Como é que eu devo pensar? Você viu que a Marina Abramovic, ela provocou uma reflexão a partir da ideia de vulnerabilidade das pessoas. Aqui, a Leonora Fabião, ela vai provocar uma reflexão através dessa ideia da correria do dia a dia, do desconhecido e tudo, da atenção que a gente tem ao que acontece ao nosso redor. Assim como hoje em dia, de vez em quando a gente vê esses vídeos, essas coisas falando assim, abraços grátis e tal, traz a ideia da Eleonora Fabião é basicamente a mesma coisa. Só que a diferença é que ela não se propõe somente a abraçar, mas sentar e conversar. Se de repente você quisesse chegar e conversar, não, porque lá em casa aconteceu isso, porque eu queria macarrão, minha mãe fez arroz e poxa, isso é chato, porque eu já tinha comido arroz ontem e tal. A Eleonora Fabião, ela se permitia conversar a respeito disso. O que é que ela ia falar? Não sei. Aí depende do que você for conversar, né? Mas a ideia vai ser justamente provocar isso, fazer com que as pessoas de repente parem essa correria do dia a dia que estão fazendo essa coisa de não conseguir nem mesmo olhar para o próximo, dar um bom dia a um porteiro, uma boa tarde à tia da limpeza e tal. E aí o que ela faz com que as pessoas deem uma pausa nessa correria do dia a dia, né? Tá andando rápido, tá não sei o que, pô, cheio de coisa na cabeça, e de repente você vê uma pessoa sentada lá, fazendo uma performance, segurando uma plaquinha dizendo, conversa sobre qualquer assunto. Você, uma forma de relaxar só, chega assim, pô, e se de repente eu chegar e parar, né, pra você já conversar 5 minutinhos com a desconhecida? Ou sentar só para falar mal do transporte público, ou da rua que não asfaltaram, tal. Aí você senta, conversa um pouquinho, relaxa, apesar que essas coisas são muito relaxantes não, né? Hoje em dia não dá pra fazer isso por causa da pandemia, viu gente? Só pra lembrar pra você, não sei que tenha 1,5 metro de distância, todo mundo de máscara, sem ficar se tocando e tal, tá? Pandemia, estamos ainda em quarentena. Mas você consegue dar um pouco dessa pausa no dia a dia, nessa correria cotidiana, para poder começar a prestar atenção naquilo que ocorre ao seu redor. Eu gosto de falar dessa brincadeira também que se faz, dessa performance que se faz do abraços grátis, porque muita gente acaba olhando desconfiada para isso, né? De repente, você passando, pô, vê um maluco segurando a placa abraços grátis, vou lá dar ideia para maluco, rapaz, para abraçar desconhecido no meio da rua, assim, vai que o cara pega, quebra minhas costelas, rouba minha carteira, dá um dor tapão no meio da minha fuça, não é não? Mas quem acaba se permitindo participar desse tipo de performance ultrapassa essa barreira de mero espectador para
um ser partícipe daquilo. Para o que é um ser partícipe? É justamente alguém que participa daquilo, alguém que se permite fazer parte daquela performance. Você consegue quebrar um pouco desse gelo, né? Então, o que a Eleonora faz aqui é através do diálogo. Pô, conversa sobre qualquer coisa. Posso falar de futebol, posso falar de ônibus, posso falar de cozinha, de preparo de receita. Ah, não vou saber a receita, mas aí eu falo de outra receita que eu sei. E essa comparação que a gente faz com essa brincadeira, com essa performance do Abraços Grátis, é porque faz também essa provocação ao público, aos espectadores, de que se vale a pena você tirar 5 segundos, 10 segundos do seu dia, de sua rota habitual, você está andando lá em linha reta e de repente você vê a pessoa de abraços grátis a 15 metros de distância, assim, você fala, pô, de vez em quando um abraço faz bem. Assim, tô com um dia cheio, tô com um dia corrido, minha cabeça está explodindo, mas, pô, vou chegar, vou dar um abraço como se fosse uma forma de recarregar as energias, sabe? Então, a Eleonora Fabião, ela traz essa ideia que ela diz assim, é essa aproximação de pessoas que não se conhecem, mas que vão ter a oportunidade de ficar 2 minutinhos, 3 minutinhos de conversa, né? Então, quando ela diz que são ações que geram um mundo em que quero viver, são tipos de ações que permitem que você seja educado com as outras pessoas, que você demonstre civilidade, que você demonstre que o outro tem importância também, mesmo que seja uma pessoa desconhecida. Mas uma forma de você dar atenção a outra pessoa, de dar importância a outra pessoa àquele momento, né? Enfim, na página 85 tem lá, nas performances de Bernard Rayleigh, 1965, situações cotidianas ganham uma aparência fantástica e situações bizarras parecem reais. Situações cotidianas, algo do cotidiano, algo que acontece no dia a dia, ele se transforma em algo assim magnânimo, que tipo, você consegue transformar algo simples assim em algo gigantesco, grandioso. E situações que são bizarras, aquelas situações que são estranhas, incomuns, espantosas, grotescas, elas parecem reais. Parece que realmente está acontecendo aquilo ali naquele momento. Meu Deus, uma coisa louca, está acontecendo. Acontece. E aí pronto, aí falando de coisa séria. A violência é um dos temas frequentes da obra da artista. Ela, claro, ela trabalha com perita criminal. Quem é o perito criminal? Profissional que auxilia na investigação científica de um crime, analisando vestígios encontrados na cena em que ele ocorreu. Perito criminal, ele vai fazer análise dessa cena, né? Tipo, vocês já assistiram CSI e tal, sempre tem o detetive, né? O detetive, ele vai bater o olho assim no lugar, mas aí você vai ter várias outras pessoas junto com ele, colhendo assim, ó, cavando alguma coisinha, passando aquele negocinho para ver se acha uma digital. E essa galera são os peritos, né? São aquelas pessoas que têm uma especialidade para poder ter um olhar mais apurado, para analisar a cena, para identificar naquela cena algo que possa levar à solução do crime, né? Então, a Bernard Reale, ela é perita criminal em Belém. Então, ela acaba tendo muita ligação com a violência, muito conhecimento a respeito de violência, porque é algo que ela acaba vendo todos os dias dentro do trabalho dela, né?
Então, muitas de suas performances são criadas para se tornar fotografias ou vídeos, misturando realidade com ficção e tendo o corpo como elemento central. Então, o sol batendo, que a janela está bem aqui do lado, o sol batendo aqui no percoço. Aqui, ó, sol da zorra, né, gente? Podia estar na praia uma hora dessa, né? Enfim. Na fotografia Os Jardins Pensos da América, ela sugere que as ações militares disseminam a morte pelo mundo. Um questionamento interessante aí. Berna, ela denuncia violência cotidiana, violência diária, cultivada pelas guerras, com ironia, ao compor uma representação em que uma pessoa usa uma roupa que remete, ao mesmo tempo, a um vestido infantil, aqueles vestidos com babadinho aqui na ombreira, aquela sainha rodada, né? Aquela mais cheia, e a um uniforme militar, enquanto rega um jardim de plantas negras, aparentemente mortas. Claro que não são rosas reais, pode ser feita de cetim, pode ser feita de algum material para parecer que são rosas, que são flores de verdade, mas a performance que ela faz acaba sendo uma performance bastante forte. Quando a gente fala aqui sobre um uniforme militar, não está dizendo que é polícia militar, que é GCM, que é o exército aqui do Brasil, não. Está falando exército em geral. As guerras pelo mundo que acontecem, você sempre vai ter o exército de diversos países, né? As forças armadas de diversos países participando dessas ações, e o que acaba culminando na morte de muita gente, né? Essas guerras foi a roupa, a forma, a performance da Berna Reale é uma maneira de questionar, uma maneira de provocar as pessoas através do que elas veem nessas fotografias ou nesses vídeos. Diferente da Marina Abramovic, diferente da Eleonora Fabião, que tem um contato direto com o espectador, a Berna Reale ela faz esse tipo de performance mais através da fotografia. Então, ela traz uma reflexão para o público, para o espectador, através da imagem que ela posta, a imagem que ela coloca para que as pessoas possam ver e compreender o que é que está acontecendo ali, né? A ideia da roupa infantil, do vestido infantil, também traz aquilo de que, desde muito cedo, em diversos países, em diversos locais, a infância acaba sendo interrompida por conta dessa grande guerra entre diversos países, entre diversos povos, entre diversas pessoas, entre polícia e povo, polícia e traficante, polícia e bandido em geral, digamos assim. Só que muitas vezes isso vai afetar não somente esse confronto entre eles, mas a população que existe ali em volta. E dentro dessa população há uma infância, uma juventude que poderia e que deveria ser preservada, mas que acaba se vendo no meio dessa problemática toda, no meio do tiroteio. Tanto que vira e mexe, infelizmente, a gente ouve falar que uma criança morreu baleada, seja de um tiro que tenha partido de um policial, que tenha partido de um bandido. Mas essa crítica que a Berna faz vai ser justamente a esse conjunto de informações, né, que ela vai colocar tudo nessa foto. Tem um textinho aqui no livro, acho que não vai ter no livro de vocês, que diz o seguinte: a garota interpretada pela própria Berna na imagem lembra uma personagem de história infantil. Pode se inspirar em Alice no País das Maravilhas, no Jardim das Flores. Vocês que já leram o livro, que já assistiram um filme. As flores negras, no entanto, remetem a um cemitério, aos mortos, a ideia de luto. A imagem concebida pela artista trata da guerra e da morte, mas a garota segura apenas um regador de lata.
essa aparente ambiguidade incomoda. Ambiguidade, uma ideia ambígua, uma ideia dupla. Você traz dois pensamentos diferentes em relação ao que se vê na imagem, né? Então, essa aparente ambiguidade incomoda, alerta e chama a atenção. No dia a dia, somos tantas vezes expostos a cenas de violência por meio de imagens veiculadas pela mídia, Bareta, né? Bareta, Varela, na Bahia, Bocão, lá em Salvador, Datena, em São Paulo, o Brasil inteiro, vê eles focam tanto nessa ideia de violência, de mostrar realmente a violência. Então a gente é exposto a tantas cenas de violência por meio dessas imagens veiculadas pela mídia que não nos comovemos mais com elas. Muitas vezes, aconteceu mais uma morte. Isso já não choca mais. Muita gente já não se choca mais ao ver esse tipo de imagem, né? E a indiferença também pode ser uma maneira de cultivar a violência. Essa visão sobre, não, aconteceu infelizmente, mas o que é que eu posso fazer? Então, essa indiferença, ela também pode ser uma maneira de cultivar a violência. Enfim, essas guerras elas acabam provocando perdas que são basicamente irreversíveis. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, não. Eu vou encerrar essa aula por hoje, por aqui. A parte das manifestações culturais, eu já vou deixar para a próxima aula, que é manifestação cultural, instalação, elas se aproximam, o corpo, performance, faz blá blá blá. Aí já segue diante. Tá? Se eu conseguir meu computador ainda hoje, vocês vão ver que vão ter aquela pataquada do início, assim, blá blá blá, e no final o símbolo do Vinícius Freire, no colégio. Eu falei já, né? Sexto ano, artes, colégio Vinícius Freire. Falei, né? A sujeira aqui, ó, na parede. E a mancha aqui em cima. Mas sei que vocês não estão reparando nisso, não. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.